Boa tarde, muito obrigado por estarem todos aqui presentes. Momento especial, ano eleitoral, construção do nosso caminho, que só pode ser um. É um caminho de reconstrução nacional e um caminho que precisa ser de vitória, porque a nossa situação aqui no nosso país é desesperadora. Dá para falar em todos os termos, que talvez, pelo fato de até estar no Rio de Janeiro, que aqui espelha esse processo de decadência econômica, cultural, institucional e moral do Brasil. É como se o Rio de Janeiro tivesse antecipado praticamente todos os problemas que o restante do Brasil passa. Aqui se favelizou antes do que os demais estados e do que as demais capitais do Brasil. Aqui ficou degradado moralmente antes das demais. Aqui viu o processo de desindustrialização acontecer antes das demais capitais. E hoje, o que o Rio de Janeiro passa institucionalmente, quer ver todos os seus poderes, todas as suas instituições completamente corrompidas, com o Estado completamente à deriva. É como se fosse um recado dele para o Brasil, dizendo: eu sou você amanhã. Porque o que o Rio é hoje, é o que o Brasil está virando não daqui 10 anos, não é que nos próximos 1, 2 ou 3 anos. E para ser bem sincero, se nós não vencermos a situação que o Rio passa hoje, o Brasil vai passar já a partir de 2027. Quebradeira econômica, dívida estourando, STF terminando de ser aparelhado ou pelo Centrão, pelo Flávio Bolsonaro, ou pelo PT, pelo Lula, ausência de credibilidade, vassalagem internacional, riquezas novas sendo entregues para outros países, seja a China com Lula, seja os Estados Unidos com a família Bolsonaro, e a gente à deriva apenas pensando em como sair daqui. Que é o que está acontecendo. As gerações mais novas querem apenas ir embora daqui. É um país muito canalha e é um país muito injusto. É um país que os mais jovens estão pagando a conta das superaposentadorias das gerações mais velhas. E isso acontece muito aqui no Rio, sejamos sinceros. Aqui é o lugar do aposentado de 52 anos, às 3 da tarde de uma terça-feira, andando na praia. Eu não quero esse país. Esse país não é justo. Esse país não é correto. O Brasil, quando a gente olha todo o sistema de incentivos no setor público e na política, ele é construído para dar errado, para concentrar privilégio e para permitir alianças de vagabundos e picaretas em todas as posições de poder. Todo mundo fala: ai, a nossa democracia vive uma crise. Ai, os nossos poderes estão em conflito. Alguém realmente aqui acha? Vamos lá, uma resposta simples. Que os nossos poderes estão em conflito um com o outro? Quem acha que estão em conflito os poderes um com o outro? Olha, só ele e ele. Muito bom. Estou muito feliz, porque eles não estão em conflito, eles estão completamente em acordo. O judiciário é amigo do legislativo, que é amigo do poder do executivo. Os três poderes, um não mexe no privilégio do outro, um de fato não interfere positivamente no outro, e os três podem, à sua maneira, nos roubar. O judiciário com seus penduricalhos, com seus privilégios, com a defesa de suas agendas woke nas decisões judiciais, o legislativo roubando através da emenda, o executivo roubando através dos lobbies das estatais, dos loteamentos. Cada um à sua maneira rouba, faz o teu, bota o teu no bolso. Volto a trazer o exemplo do Rio de Janeiro. Não é isso que faz o estado de vocês? Quando a gente olhou a infiltração do crime organizado no judiciário do Rio de Janeiro, nas polícias do Rio de Janeiro, no poder executivo, na Alerj, todo mundo olhou e falou: nossa, tá tudo dominado. O país que vocês vivem, ele é apenas escombros. Não existe nacionalidade brasileira. A própria noção de nação está se perdendo. Não existe autoestima, não existe projeto, não existe vontade de absolutamente nada. É um país que desistiu, que capitulou. Eu vi recentemente a reação na internet, e eram duas reações, dos brasileiros diante do time argentino que enfrentou a Inglaterra cantando o hino. Vocês viram os argentinos cantando o hino? E teve duas reações, uma de admiração e outra de despeito e inveja. A despeito e inveja: eles são ladrões, não sei o quê. Dane-se o que falem deles. No fim do dia, com todos os defeitos que eles têm, eles se comportam como uma nação. Nós já não nos comportamos como uma nação. Nós deixamos de ser uma nação. Nós nos odiamos mutuamente e, diante da derrota iminente, diante do destino, a gente optou em cada um cuidar do teu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E não existe exemplo maior do que isso, do que a divisão entre petismo e bolsonarismo, em que ambos os vagabundos desses candidatos a presidente, ambos esses lixos humanos, ficam oferecendo para a população o seu presente populista. O Lula era picanha, aí vem a energia elétrica, agora o Vale Gás, e aí vem o débil mental do outro lado: vou dar celular para velhos e mulheres. Essa é a proposta do bolsonarismo. É isso que virou o bolsonarismo. Vou te dar um celular, vou te dar uma
inteligência artificial chamada Maria. Que é isso? É uma competição de compra de voto. Podemos entrar na competição, posso oferecer alguma outra coisa. Eu vou te dar um carro no meu governo. É isso que virou. Eis o cenário eleitoral, que é um cenário profundamente cínico. A título de curiosidade, se eu for dar um celular vagabundo de R$ 1.500 para, vamos botar mulheres adultas, a grosso modo 70 milhões de mulheres, mas vamos botar aí entre homens e mulheres, vamos botar mais uns 40 milhões de idosos aí entre homens e mulheres? 110 milhões. Se eu pegar 110 milhões de pessoas e multiplicar por R$ 1.500, tranquilamente estamos falando de mais de, vamos botar aí 160 bilhões de reais no ano só para distribuir celular. O Brasil tem dinheiro para isso? Pergunto pro meu super-ministro, a gente tem, do ponto de vista do orçamento discricionário, dinheiro para gastar 160 bi com isso? Posso dar uma resposta bem elaborada? Por favor. Por que não há? Mas foi prometido por ele. Saiu anteontem a taxação do Donald Trump. Todo mundo esperava que viesse. Reação do Flávio Bolsonaro. Não quero falar sobre esse assunto, porque vai pegar mal pra mim, porque eu e meus irmãos defendemos isso no passado. Reação do Lula. Quero muito brigar com o Trump. Pro Lula interessa a briga. Pro Lula, ele imagina que ele vai defender a soberania brasileira diante de uma invasão norte-americana. Volto a repetir o que eu disse antes. É um país que desistiu de ser uma nação. É uma desistência geral. É um abandono. Igual, podemos colocar aqui, muitos de vocês, eu sempre coloco esse exemplo da seleção brasileira, que pro bem ou pro mal, ela representa um pouco da alma nossa. Igual a maior parte de vocês talvez desistiu da própria seleção. Sabia que ia perder. Sabia que não vale a pena torcer por aqueles jogadores. Não via neles você. Todos vendedores de bet, aliás, né? Os jogadores da seleção. A desistência é, no fundo, o que eles querem. Uma nação que havia desistido recentemente era a Argentina. Boa parte da população argentina econômica ativa migrou. Antes da Argentina, a Venezuela. A classe média venezuelana foi toda embora para Miami e migrou para outros países, só deixaram as pessoas mais pobres. E era fácil para as elites controlar. Se você controla só as pessoas mais pobres, o modelo assistencial, o modelo topo base que eles têm é perfeito. Que esse é o modelo que o lulismo quer. Visitando as regiões mais pobres do Brasil, a gente percebe que o petismo quer que o Brasil seja um gigantesco Maranhão. É muito mais fácil controlar um Maranhão do que controlar um lugar que tenha classe média, que tenha a pessoa ciente dos seus direitos, dos seus deveres. Controlar um Maranhão, você dá um empreguinho na prefeitura e uma migalha, qualquer coisa. E o jogo segue e ainda a pessoa te reelege. Então, a desistência nossa é permitir de vez que o Brasil se torne esse gigantesco Maranhão. Essa é a grande experiência que eu tive na campanha. A luta do Brasil é uma luta cada vez mais perversa e difícil entre ser um país ou se tornar o Maranhão, ou se tornar a Ilha do Melgaço, a cidade do Melgaço que eu vi na Ilha do Marajó. E é uma disputa que as únicas pessoas que não estão dispostas a desistir, veja só que loucura, somos nós. Esse percentual ainda minoritário nas pesquisas não é composto de gente que, eu acho que eu sou um menos pior. Nós somos a ideia menos pior que as demais. Não, nós ousamos achar que o futuro é glorioso. Nós ousamos achar que nosso país pode dar certo. Nós ousamos achar que enfrentar os demais significa ser melhor que eles e não repetir as mesmas práticas do que eles. Por isso que nós passamos a liderar as intenções de votos entre os brasileiros mais jovens. Porque eles, que não estão contaminados pela ilusão do bolsonarismo, do petismo entre os mais velhos, resolveram despertar para a sua própria brasilidade. Uma brasilidade em que eles são donos do próprio destino. Só que é uma luta contra o tempo. Sou muito sincero, é uma corrida contra o tempo. A gente vai para uma eleição sem grana, a gente vai para uma eleição sem tempo de TV, em que a imprensa descreditou a gente e dizia que a gente era sério desde o começo, mas a gente vai para a eleição e isso já sendo reconhecido pelos demais como a única alternativa séria a isso que está aí.